Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história pra contar. Gente, meu convidado que tá aqui hoje é um artista, um cara incrível. Ele é carioca de Olaria e porta-voz do protagonismo negro. Vou dar uma dica, hein? Ele tá na novela das 7, Vai na Fé. Sabe quem é? Roda a vinheta e vem comigo. Antes de eu apresentar aqui o meu convidado, já vou pedir, se não tiver inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Agora, sem mais suspenses, hoje eu tô aqui com Orlando Caldeira, um artista fora da curva. Orlando, bem-vindo a Quem Pode Pode. Muito obrigada por você estar aqui, por ter aceito o nosso convite, me contar um pouco aí da sua história. Contar os causos. Os causos. Prosear um pouco. Nossa, pra mim, eu que agradeço o convite. Vamos lá, vamos se divertir. Tá. Antes da gente começar, vou te dar aqui um presente. Que eu já uma achei. aguinha. Eu já achei esse presente um luxo. É muito luxo esse Gostou? presente. É muito. Não, assim, eu sempre faço uma pergunta, né, pro convidado, que é o seguinte, para ele se conhece um pouco. No caso, quem é Orlando Caldeira? Ih, tô tentando descobrir até agora. Quem souber morre. Eu sou tanta coisa e não sou nada. Ih, não, tô 3 anos de terapia aí tentando descobrir. Mas assim, eu sei, eu sou muito inquieto. Eu sou uma pessoa que tá o tempo todo querendo criar e fazer coisas, não consigo ficar parado. É alguém que há muito tempo se dedica às artes. Eu faço teatro desde 2001. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. E começo a fazer teatro sem o apoio dos meus pais. E aí teve um momento que eu falei assim, meus pais não querendo que eu fizesse teatro. Tipo um momento de rebeldia, assim? Exatamente. E quanto mais eles falavam não, eu falava sim. Isso me deu muita força e muita autonomia no meu fazer artístico, né? Isso me deixou cada vez mais inquieto e mais, enfim, querendo provar meu lugar no espaço e querer mostrar que... Engraçado, eu vou engatar aqui, se deixar eu vou embora, tá? Vambora. Ontem eu tava conversando com um amigo que é artista de circo incrível, que viaja o mundo apresentando, nananã. E ele veio... Ontem ele parou pra mim e falou assim, é difícil fazer arte, né? Eu falei, não fala isso. Porque eu vi muita gente desistir de fazer arte por conta desse discurso. É difícil tudo. É difícil, vida, né? Viver no Brasil é difícil, com todas as questões que a gente tem. E eu acho que as dificuldades precisam revelar nossas forças, assim. E foi isso que eu tentei fazer o tempo todo. A partir de todas as dificuldades que apareciam, eu tentava me reinventar e, enfim, me mostrar forte diante dos meus objetivos, assim. Agora, falando sério, o Orlando é uma pessoa muito determinada que sabe muito o que quer. Mas o primeiro contato que você teve com o teatro foi aos 16 anos? Foi, ou, tipo assim, então, como é que você conheceu o teatro? Eu, quando criança, meus pais já me levavam algumas peças, assim, bem poucas, ou então na escola, em algumas peças, eu tenho memória de assistir algumas coisas, circo também, eu lembro de uma vez, minha mãe me levou no circo, foi uma coisa mágica. Só que no segundo grau, tem uma escola que eu estudava no segundo grau, que é uma escola pública, chamada Visconde de Cairu, que é uma escola muito tradicional, é no Meyer. É uma escola que tem um teatro, uma história com o teatro muito forte. A Samara Filippo foi de lá, Jorge Fernando foi de lá. Tem pessoas que saíram desse teatro do Visconde de Cairu e seguiram estrada, assim. Então eu estudei numa escola que tinha um teatro com essa história, com peso. E foi ali que eu começo a fazer teatro no segundo grau. E foi transformador na minha vida, assim. Já no primeiro festival que eu participei dentro da escola, eu ganhei o prêmio de melhor ator. E aí eu falei, opa, aí tem coisa. Mas aí quando você chegou em casa contando que, me inscrevi minha na mãe aula de teatro, né? Que deveria ser assim. Não, até então era de boa. Meus pais falavam assim, uma aulinha de teatro. Uma aula extracurricular. E o que você quer fazer? É tipo isso. Entendi. E eu falei, teatro. Não, mas tô falando de profissão. Exatamente. Eu falei, não, teatro. E é muito legal, porque assim, saindo do colégio, a gente se formou. Dentro desse grupo de teatro, eu formei um grupo de teatro chamado Troupe Pas d'Argent, eu e mais 4 pessoas, e de lá a gente estreou nosso primeiro espetáculo no Festival de Curitiba. Viemos para o Rio. Troupe Pas d'Argent é um nome em francês que em português significa sem dinheiro.
Porque a gente não tinha dinheiro, a gente só tinha a gente. mochileiro de verdade, assim. E a gente... éramos 5 atores, só que todo mundo dividia a função. Tipo, eu fazia o figurino e atuava. Aí outra atriz dirigia, escrevia e atuava. Isso foi dando pra gente muita fez com que a gente se instrumentalizasse para poder executar aquilo. E já no nosso primeiro espetáculo, imagina, um grupo de jovens atores que saem do colégio estadual no 2º grau, estreia a primeira peça no Festival de Curitiba, volta para o Rio, é indicado ao Prêmio Shell como pesquisa de linguagem. Depois a gente vai para Itália, a gente apresenta, faz uma turnê na Itália. Isso o quê? 17 anos? Aí eu já tinha, acho que 19 anos. Ah, tá. Que a gente saiu, eu saí com 18. Escola, tá. E aí a gente fez uma turnê na Itália, fizemos uma turnê no Chile, ganhamos um prêmio na Itália, depois a gente foi para Londres, fomos eleito o melhor espetáculo latino-americano em Londres por um site lá de teatro em 2012. E tudo isso com a gente fazendo tudo, assim. E vocês por vocês mesmos, tipo assim, não tinha sempre, ninguém nem mais velho para poder orientar. E a gente chegou a um momento de produtividade da companhia. A gente entendeu que a gente precisava, para além do trabalho artístico, que era muito, a gente precisava se dedicar a isso, né? Tanto que eu, além de ator, eu sou formado pela Escola Nacional de Circo, porque era uma demanda da companhia ter outras habilidades. Eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Vou estudar circo. Passei na Escola Nacional de Circo e acabei adquirindo também essa bagagem na minha carreira, assim. Só que, além do artístico, a gente começou a perceber que era muito importante a gente se dedicar à produção. Porque aí você está livre, né? Você não depende de um convite. Você cava o convite. Sim. Você cava as oportunidades. E aí teve um momento da companhia que a gente tinha... É uma companhia sem patrocínio, tá? A gente tinha 13º, a gente tinha plano de saúde, pagava o nosso INSS. Com o que vocês produziam? Nosso sistema de produção. A gente começou... Aí a gente ensaiava... E 5 pessoas? 5 pessoas. E isso porque a gente tirava, tipo, tinha um dia na semana que a gente ficava 8 horas ali, todo mundo, 5 pessoas trabalhando na produção, tentando pensar a médio e longo prazo, tentando se organizar. E durante a gente circulou o Brasil inteiro, eu viajei o Brasil inteiro apresentando. A companhia virou uma companhia de repertório, a gente tem mais 5 espetáculos no repertório, a gente fez essas viagens internacionais, tudo através da gente. E ali foi a minha maior escola. Porque você foi aprendendo vivendo, né? Fazendo, vivendo, estando ali com a mão na massa. Com a mão na massa. Isso aqui dá errado, troca, muda. E deixa a gente muito com o pé no chão, né? Tira a gente desse lugar. Traz a gente a noção de realidade e da função social que o teatro ele tem na sociedade. O quanto que ele é mágico e é transformador. E o quanto que é importante a gente estar em contato e fomentar isso. E estar sempre em contato com o público, e estar sempre em contato com fazer, se especializar. E aí... Chegou um momento que eu falei, cara, eu quero fazer audiovisual. Então, nesse momento aí, a família já tinha entendido, né? Que mas demorou, tá? Meu pai, ele já falecido, né? Quando meu pai morreu, eu já fazia teatro há 10 anos. Meu pai da companhia, né? Meu pai só me viu no teatro 3 vezes. Ele não ia no teatro. E por eu teria todos os motivos para ficar magoado com isso. Só que eu acho que... Eu penso assim, eu não tenho tempo para ficar magoado. A gente tem que fazer, as coisas precisam acontecer. E isso acabou me dando forças para falar assim, ok, se o teatro que eu faço não é para minha família, para quem eu faço? Para o público. Aí eu comecei a tentar me conectar cada vez mais e não ficar nessa dependência de falar só para... Aprovação familiar. Exatamente. Tô até trabalhando isso na terapia agora, porque eu acho que tá na hora de voltar um pouco. Porque eu acho que chegou um momento que... Uma hora eu parei, você falou assim, do protagonismo negro. Fora a Trupa da Jan, eu também tenho uma outra companhia chamada Coletivo Preto, em que a gente trabalha o protagonismo negro nas artes. E aí chegou um momento que a gente refletindo sobre o nosso fazer artístico, que eu falei assim, para quem que eu faço teatro? Eu preciso... Porque chegou um momento que o teatro... Uma interrogação ali. O teatro ele começou a só falar com quem era da arte, quem tinha... E aí ficou distante, o público não se conectava. Eu acho que a gente perdeu em algum lugar, sobretudo no Teatro de Janeiro. Em algum lugar a gente perdeu a conexão com as pessoas, com o povo. E eu, voltei e comecei a rever o meu fazer artístico. E o Coletivo Preto é um espaço em que a gente... pensa o teatro para os nossos, assim. Tanto que agora, nesse exato momento, a gente está em cartaz com uma peça chamada Pelada, que faz parte de um projeto do Coletivo Preto chamado Trilogia de Subúrbio, em que a gente usa as nossas histórias ordinárias a partir do olhar da arte para se transformar numa história extraordinária, porque é muito louco, assim.
a gente vive o nosso cotidiano. E pra gente, isso é banal. Só que é tão mágico as pequenas histórias do cotidiano nossa. E se a gente bota a lente da arte ali, a gente vê o quanto que aquilo é poesia pura, sabe? E aí, o Pelada é um espetáculo que, a princípio, parece que fala sobre futebol, né? Sobre o Pelada. Só que a gente fala sobre gameada. A gente fala sobre a disputa do espaço entre um time de futebol e um time de gameada. Gameada, pra quem não sabe aquele jogo que a gente joga na infância? Sim, Queimado? queimado. A comunidade LGBTQIA+, preta suburbana, se apropriou desse esporte e virou um movimento, que é o movimento da gameada, que eles se encontram na quadra, são 50 jovens adultos gays que estão ali jogando, negros. Aí é gameada, deram o nome da, em vez de queimada, gameada. E é um esporte que tem um background cultural muito grande, porque traz toda a cultura LGBTQIA+, junto, que traz toda a cultura do subúrbio, que traz toda a cultura negra. E aí o Pelada fala sobre esse universo que é fantástico, que acontece no subúrbio hoje, e que eu acredito que muita gente não tem noção do que é o futebol. A tensão entre o futebol, uma disputa de espaço, né? Entre o futebol e o gameado. Mas, tipo assim, futebol entre hétero? Ah, tá. É como se fosse o tradicional contra o que foge à tradição. Sim. Seria isso, então. E aí vocês estão em cartaz de quê? E é uma comédia. Sério? Mas tá aqui no Rio? Tá no Rio, no Teatro Glaucio Gil. E a gente quis falar sobre usar o riso, né? Porque o riso é uma ótima ferramenta para reflexão social, para você... Enfim, é mais leve, né? É mais leve. E eu acho que a gente precisa rir. Porque tá tão pesado, né? Sim, o dia... E a gente pode trazer muitas reflexões. A própria Vai na Fé tá aí para isso. A Vai na Fé toca em vários... Que é uma novela que veio revolucionando, né? Em todos os aspectos, isso. Né? Ela traz vários assuntos que são muito pesados de forma leve, que você, quando você vê, você fala, falou sobre isso, sobre aquilo, e você... Não, e o protagonismo negro, né? Sem dúvida. Porque, assim, eu acho que isso nunca foi visto numa novela. Dessa forma, não. Eu acho que o Vai na Fé é um marco mesmo, nesse lugar de... Os dois, né... Tem um conceito que eles falam sobre negritudez. Quando a gente fala negritude, parece que a negritude é uma coisa só. E não é. Existem várias negritudes. E o Vai na Fé, ele mostra muito as negritudes, a pluralidade, a diferença dentro das negritudes. Porque, por exemplo, o personagem que eu faço é um fofoqueiro, jornalista, gay, que é completamente diferente da Naira, que é uma segurança, que é completamente diferente do Ben, que é um advogado, que é completamente diferente da Sol. E é sobre isso que a gente precisa falar. A diversidade sobre humanidade. Em tudo também. Exatamente. E você, né, falando do seu personagem, ele é um fofoqueiro, mas ele é um fofoqueiro... É um jornalista. Um jornalista, mas ele é um jornalista que ele tenta, né, ter uma ética ali. Eu acho genial. Esse texto, o Antony Verão ter esse discurso, porque hoje em dia a fake news, essa coisa das fake news tá muito alta, né? É a descredibilização do jornalismo, da imprensa. Eu acho muito importante ter um personagem jornalista e que saia da boca dele, fala, maldade não, verdade. Eu só falo verdade. E é isso, assim, esse pacto, esse compromisso do jornalismo com a verdade, eu acho muito importante. É isso que eu falo. São temas que são profundos, mas eles chegam de forma tão sutil e a gente vai entendendo, as coisas vão chegando por outros caminhos, assim. Vai sendo muito leve e a população vai abraçando, né? Exatamente. Porque todo mundo gosta da novela. Todo mundo gosta de uma fofoca. Não, mas todo mundo, assim, apoia a novela, Exatamente, né? A gente tava conversando, né, de Gato Sênior. Tipo assim, são coisas que tem na novela que a gente acaba, às vezes... se apropriando. Não, rindo, assim, isso aqui é o Gato Sênior, não sei o quê. E é super interessante. Ainda mais, eu acho que hoje a novela já foi muito forte, né? Hoje em dia tá... por conta desses streamers e tal, ela perde uma força. Você ter a população comprando aquilo, né? E a Vai na Fé pegou de volta, né? Isso aí. Ela resgatou talvez, não sei se estava perdido, sabe? Parecia que tava... As pessoas não comentavam mais sobre novela. Né? As pessoas, antigamente não. Você falava, você viu novela? Não sei o quê. Hoje não. Hoje, né? Agora com a Vai na Fé, que você fica... Nossa, você viu aquela cena? Parece que ela resgatou aquilo. E é muito interessante a resposta do público nas ruas, assim. As pessoas estão muito vestindo a camisa do Vai na Fé. E eu acho isso muito importante, se a gente refletir sobre o impacto que é essa novela na própria emissora, assim. Para a emissora
Sim. Ela percebeu o quanto é importante a gente trazer novas narrativas ali, porque a gente está precisando ver coisas novas. O mundo mudou, as pessoas mudaram. E a teledramaturgia precisa acompanhar essa mudança, né? E assim, mudando um pouco, né, pro teatro, eu vi que você, numa entrevista, você falou de 2 espetáculos que você participou, eu acho que marcou muito, né? Acho que dos que marcaram muito a sua vida, né? Que foi o Boró, Sim. né? E Boquinha. Boquinha. Tipo assim, você até ganhou um prêmio, né? No Boquinha. Boquinha, Qual a importância dessas 2 peças pra você, assim? Eu vou começar pelo Boquinha. O Boquinha é uma história muito louca. Eu morava com uma amiga que era produtora de teatro. Ainda hoje, né? Ela é produtora de teatro e ela estava produzindo um monólogo. E ela falou assim, cara, olha aqui. Pô, aí tava falando do borderô, desse monólogo, nananã, que a atriz estava ganhando bem. E eu acho muito bonito isso, assim. A gente vê artistas conseguindo viver da arte, né? Sim. E aí, nesse dia, antes de dormir, eu rezei. Eu falei assim, poxa, Deus, por favor, me dá um monólogo para eu chamar de meu. Dormi. Porque até então você já vivia da arte, mas... Mas eu queria um monólogo, eu queria ter essa experiência. Sim. Dormi, acordei, vida normal, de noite, fiz o que tinha que fazer na vida. Esqueceu de da oração. noite, chegando em casa, olha que loucura. Na porta da minha casa, quem passa? Lázaro Ramos. Eu já tinha trabalhado com ele antes. Tá. Já tinha trabalhado no outro espetáculo. Eu já conhecia. Aí eu encontrei, Lazinho, nananã, a gente se falou, conversou, maravilhoso, conversa, nananã. Eu falei, tchau. Quando eu virei de costas, ele falou assim, Orlando. Aí eu falei, oi, fala, Lazinho. Ele, eu tenho um monólogo infantil pra você, você quer? Olha. Eu falei assim, óbvio, eu pedi isso ontem. E aí ele falou assim, vamos lá em casa, vamos reunir, vou te falar a história, nananã. Eu falei assim, eu posso produzir? Ele falou, por conta da experiência da Trupa Darjan, de produção, eu queria ter, eu tinha know-how para poder tocar aquilo. Eu falei assim, ok, eu vou produzir. E aí começamos a produção, e essa produção demorou um tempo, assim, demorou 1 ano, e nada acontecia. Da reunião até a estreia. Aí um dia eu tava meio mal em casa. Eu sempre acho que quando alguma coisa de errado acontece, muitas janelas de oportunidade se abrem. E aí eu tava meio mal, assim, e esse projeto tava parado, e eu queria... E eu gosto muito de astrologia. Aí uma amiga minha tinha falado assim, Orlando, hoje é o dia para você fazer uma loucura. É uma loucura ousar profissionalmente. Eu parei de falar com ela, abri o e-mail, mandei o e-mail do projeto para um patrocinador. Foi assim, ó, enviei. 5 minutos depois, ok, vamos conversar, fechei. 1 semana depois já tinha estreia marcada, nananã. A peça não tinha ido pra frente por conta de falta de patrocínio. Patrocínio, E aí eu consegui o patrocínio, a gente estreou e foi um sucesso. E a gente circulou o Brasil todo, ganhei muitos prêmios. Como ator, o Lázaro ganhou como diretor. E esse espetáculo ele foi dirigido pelo Lázaro Ramos e pela Suzana Nascimento, que é a atriz desse monólogo que eu falei, Deus, ela acabou dirigindo o espetáculo. E é incrível, assim. E as peças, eu já tinha feito uma peça com o Lázaro antes, né? Uma coisa que a gente não se dá conta é a perspectiva do ator. A gente, quando tá no palco, a gente vê o público, né? Certo. E eu sempre via um público branco que ia me assistir. Das peças que eu fazia, era muito difícil eu ver... Isso eu tô falando de... início. Lá atrás. Pessoas negras no palco. E quando eu comecei a fazer as peças do Lázaro, a primeira peça que eu fiz foi a Menina Edith e a Velha Sentada. Foi um choque pra mim, porque era uma plateia colorida. Não era uma plateia branca. Você se chocou. E o Boquinha reforçou mais isso, assim. Eram famílias brancas, famílias negras. Tinha essa coisa... Essa efervescência no final do espetáculo, as crianças brincando junto, assim, isso não tem preço, né? O que a arte pode propiciar, para além do que está sendo dito ali, mas é o que está sendo vivido. A gente está, de fato, ali fazendo o que a gente... pondo em prática o nosso discurso, assim. E o Oboró foi, assim, um fenômeno no Rio de Janeiro. Foi um espetáculo que a gente ficou alguns meses em cartaz, a gente estreou no SESI, depois foi pro João Caetano. E, assim, é um teatro de, sei lá, 700 lugares. E a gente lotava. Era, assim, era uma comoção. Assim, andando na rua, as pessoas falavam, te vi no Oboró. Era como tá hoje com Vai na Festa, as pessoas... Tipo, o Oboró foi esse lugar, assim. E foi muito bonito a gente poder
Então resgatou tudo aquilo que você queria, né? Do exatamente, povo. Da gente, do ter acesso teatro, ao de teatro. comunicar. Exatamente. E entender que o teatro é um espaço nosso, é um espaço de todo mundo. Não tem a alta cultura. Não, é nosso. Aquilo dali é nosso, aquele espaço ali é nosso. A gente tem que se apropriar daquele espaço. A gente tem que entender ali como a gente não vai no mercado, a gente não vai lá, a gente vai no teatro. E você, a primeira vez que você viu Lázaro Ramos? Eu me caguei todo. Eu lembro que... Porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E eu lembro que eu perdi toda a minha espontaneidade durante Sério? uns 3 meses. O quê? Ensaiando. Mas você foi pra fazer essa peça com ele? Uma outra primeiro peça, momento. a Menina Edith e a Velha Sentada, que me chamaram por conta do circo, precisava de um ator que tinha habilidade de circense. Aí uma vez vamos na reunião, na casa do Lázaro. Você não sabe, você já sabia já que era com ele, não? Eu sabia, mas até saber e estar ali. E a reunião era na casa dele. E aí pra mim foi tudo muito estranho. Quer água, tipo, não? Prazer, tudo bem, Lázaro? Eu por dentro, tipo... Quem não te conhece, meu filho? E eu lembro que nos ensaios, ele falava assim, tá, então vira pra lá, faz aqui. E sabe quando você fica, tipo... E ele, Orlando? Eu, não, tá. Não, desculpa. Demorou um tempo pra, tipo, eu naturalizar Sério? que eu tava ali, assim. Eu lembro uma vez que ele... vem almoçar aqui em casa. Aí eu fui almoçar na casa dele. Sabe aquele negócio de pimenta? Moer? Eu tava assim, ó, tipo... ele, Orlando... Tá tudo bem. Tirou da minha mão e desvirou. Eu tava ao contrário, sabe? De filme. E eu morrendo de vergonha. Falei, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Tô na casa do homem. E uma coisa muito bonita, assim. Meu pai só foi me ver 3 vezes no teatro, né? Quando ele morreu, os amigos dele vieram me falar que ele tinha muito orgulho de mim na rua. Que ele falava, meu filho trabalha com Lázaro Ramos. Meu filho faz teatro. Mas pra mim ele não falava, mas ele tinha muito orgulho de eu estar conquistando espaço e chegando a lugares maiores. E você já ganhou o prêmio na Europa? Ganhamos. Quando a gente foi para Londres, a gente ganhou um prêmio pela Associação Italiana de Arquitetura em Nápoles, pelo conjunto da obra do espetáculo, que o nome do espetáculo é Cidade das Donzelas. E foi esse primeiro espetáculo que ganhou vários prêmios, e a gente bebia muito da comédia dell'arte italiana. E pra gente falou, cara, a gente vai pra Itália apresentar um espetáculo que é inspirado na comédia dell'arte italiana. E eu fiquei muito nervoso. Muito. Ousado. Só que eles amaram. Eles amaram. Eu acho que tá se perdendo um pouco essa tradição na Itália. E para eles foi muito bonito ver um grupo do Brasil, um grupo jovem no Brasil, trazer isso de uma forma tão viva e a gente traz um cultura nordestina. Então, trouxe outras camadas para aquilo, assim. E aí foi muito lindo, foi muito lindo. E em Londres, a gente tem uma revista de arte que elegeu a gente o melhor espetáculo latino-americano em 2012. 2012, em Londres. Você sabe, assim, quantos prêmios você já ganhou de cabeça, assim? Não, já perdi a conta. Porque eu ganhei muito prêmio como ator, já ganhei muito prêmio como figurinista, como pesquisa de movimento, que foram muitos anos participando de muitos festivais. Então, chegou um momento que a gente, caraca, e aí vai perdendo a conta, aí vai... E quando, tipo assim... Quando veio esse primeiro salário da arte, você falou assim, cara, eu vivo da arte. O que você pensou? Cara, foi muito... E é engraçado que às vezes eu preciso ter essas memórias para poder Porque às vezes a gente... Esquece. Esquece e às vezes a gente se deixa levar e se enfraquece. Pela onda, né? E a gente precisa se apropriar do que é nosso. Fala assim, não, opa, peraí. A história minha. Olha até onde eu vim, sabe? Peraí, tem força aqui, não tem... E eu lembro que as coisas aconteceram muito organicamente, assim. Eu não parei pra pensar. Eu só fiz. Eu fui no fluxo, eu fui fazendo, assim. E eu lembro que quando a gente fez a nossa turnê no Chile, quando eu voltei pro Brasil... Imagina, eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Eu nunca andei de avião. A minha família inteira, meus pais, meus irmãos, nunca tinham andado de avião. Eu fui o primeiro da família a andar de avião, e eu andei de avião para apresentar uma peça de teatro no festival no Chile. Primeira vez. Quando o avião decolou, eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu não sabia o que eu estava sentindo. E quando eu voltei, eu falei, cara, o que eu vivi aqui, essa experiência que eu vivi aqui, os meus amigos precisam viver. A galera que faz teatro comigo precisa viver.
Porque é para todo mundo. Não, a gente, no Você modo viveu geral, um outro mundo, né? o Brasil ele perde muitas potências. E eu não falo só nas artes. A gente perde Sai muita... pela mão, né? Sai, a gente Escorre. vai... E a gente precisa se proteger e sempre fazer o trabalho de potencializar os outros. Porque eu acho que só tô aqui porque muita gente olhou no meu olho e falou assim, não desiste. E às vezes eu falava assim, cara, que se essa pessoa acredita em mim, eu não posso desacreditar. Porque, assim, pelo caminho normal da vida, tem uma hora que a gente fala assim, cara, não é E possível. é da vida. É assim, Aham. assim. E no Coletivo Preto, por exemplo, a gente tem esse propósito. A gente não só tem o processo de fazer os espetáculos, né, a parte artística, mas a gente sempre Resgatar. pensa em como a gente consegue instrumentalizar os artistas pretos para estar no mercado de trabalho. Porque a gente acredita que é ganhando dinheiro, é trabalhando que você consegue sustentar o seu discurso, você consegue sustentar a sua vida, você consegue viver. É lógico. Não tem poesia, não tem... Uhum. Ou melhor, a vida tem poesia, É. mas é muito as coisas ali concretas. Sim, sim. E eu tô falando uma opção de coisa Não. que eu tô no fluxo contínuo aqui. Eu falei que eu fiz Escola Nacional de Circo, né? Pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Porque no teatro, quando eu fiz escola de teatro e escola de circo juntos. Fiz Martins Pena, escola de teatro Martins Pena. E na escola de teatro tinha essa coisa de, tipo, ai, eu faço arte, é arte. A arte tá aqui, né? Ah, E na escola de circo, era assim, deu mole e caiu. deu mole, caiu, e os professores... Isso era Tinha uma coisa que eu achei genial, assim. Na escola de teatro, a gente era chamado de aluno. Na escola de circo, a gente era chamado de artista. E os professores cobravam isso. Falavam assim, você é artista, você não pode fazer isso. E aí davam pra postura. gente uma responsabilidade. É mesmo. Que a escola de teatro não dá. Que ali eu ainda era aluno. Ah, E tô aí eu vivendo, acho que tô tirava um pouco essa urgência, esse engajamento. E aí, na escola de circo, tinha uma coisa assim. Eu lembro de um dia vai ter um evento de perna de pau. O salário é X. Os professores juntarem os alunos da escola e falam assim, quem aceitar esse salário vai tomar advertência. Vocês não podem se sujeitar a isso. Vocês não podem. Isso tá... E a explicação é muito lógica. Por exemplo, um artista que faz contorção, ele não vai fazer contorção a vida toda dele. Tem um tempo. Sim. Se ele não monetizar esse tempo de vida, de vida útil daquela profissão, acabou. Certo. Então, o conceito de vida e arte é muito junto ali no circo. Porque, de fato, você cai e morre. De fato, as famílias, a vida, né, se mistura muito com a arte, que é das famílias de circo. E essa coisa do dinheiro é muito importante. Ele fala assim, cara, você tem o seu figurino impecável, você tem um número impecável. Por que você... E se arrisca. E se arrisca. E por que você não vai cobrar? O valor exato. que merece. E aí eu levei isso pro meu teatro. Eu falei, cara, que legal. o meu teatro, ele tem um valor. Eu não posso sonhar. Eu me dedico muito. Eu invisto muito. Pro outro, pra pessoa poder... Ter o melhor na hora de assistir. Ali. Isso precisa ter... Isso é uma via de mão dupla. Sim. E aí, concordo. Aí eu volto para essa conversa que eu tive com esse amigo, que eu falei isso justamente falei exatamente isso para ele. Eu falei assim, não fala que é difícil. Tudo é difícil. Não condena, não sentencia a nossa arte. Assim, é difícil. Tudo é difícil. Tá aqui é difícil. O vendedor dessa loja aqui tá tudo é difícil. E como é que a gente consegue conduzir e abrindo as janelas de oportunidade, né? A partir das dificuldades, né? E o Coletivo Preto, vocês vão ter uma produção que vai ser transformada em audiovisual. O Pelada, na verdade, ele era audiovisual e se transformou em teatro, ao contrário. A gente, nesse intuito do riso, nesse intuito de tentar trazer leveza, se conectar de novo com o público, a gente criou o Pelada 1, ele estreou a gente fez tipo um sitcom. Foi filmado... E aí, na região dos Lagos, inclusive, só que se passa em Olaria, mas foi grana. A locação foi lá. E aí depois a gente falou, cara, vamos transformar em teatro. E a gente agora... E é um híbrido, na verdade, porque a gente mistura teatro e documentário também. Nesse no teatro. No teatro? É. Mas já tem alguma outra peça que vai fazer ao contrário, não? Uma produção ainda não? Não, ainda não. Porque qual é a maior dificuldade aqui, se você acha? Assim, o teatro ou o audiovisual? São dificuldades diferentes. É? O audiovisual, ele não acontece... Ele precisa ter um mínimo de estrutura, né? Você precisa ter uma câmera, você precisa ter uma edição, você precisa ter um equipamento. Então, isso já é um limitador. Caro também, assim? Muito mais caro. Muito mais caro.
Já o teatro, você consegue. Pô, posso aqui fazer uma peça. Posso. Mas são outras dificuldades Não, que entendi. trazem. No caso, o teatro ele acaba sendo até mais acessível para o artista do que o audiovisual. E eu acho, em contrapartida, eu acho o audiovisual genial porque você tá eternizando aquilo. Porque eu te falei do Boquinha, eu te falei do Boró. Só quem viu sabe. Você só sabe da minha experiência porque eu tô te contando, Sim. sabe? E o audiovisual não tá lá. Para sempre vai estar lá. E isso eu achei, quando a gente fez o Pelada no audiovisual, eu achei isso genial. Eu falei, gente, para sempre. É para sempre. Isso é um documento, isso aqui e gerações vão poder assistir, que vai ficar. Exatamente. Essa é a diferença. E é isso que começou a me mover mais para estar no audiovisual, porque eu sempre fui muito do teatro, né? E aí foi muito engraçado, que foi decidir, aceitar isso para mim, que as coisas foram se reorganizando pro audiovisual. E aí, por exemplo, em julho agora, estreia o filme que eu faço com o Lucas Neto, que vai estrear no cinema, se chama Os Aventureiros, A Origem. E eu faço um cientista. É muito legal, assim, que eu faço um cientista. Sabe esses filmes que tem um cientista que tem uma máquina do tempo? Sou eu. E é muito legal porque, cara, eu nunca imaginei fazer um cientista, sabe? Você entende? São coisas que acontecem que você nunca imaginou. Exatamente. E que eu acho fascinante. E você atua, dirige, você falou, também é figurinista. Como que surgiu o figurinista aí? Então, atuar, dirigir... Tá tudo ali dentro do mesmo... Mas porque é a necessidade. Precisava de alguém pensar sobre um figurino. Eu gosto de pensar... Não só isso, assim, não só figurinista. Porque eu acabei não seguindo... Eu fiz só os figurinos da companhia. Sim. Fora da companhia, não assinei mais nenhum figurino. Mas eu acabei criando uma marca de saias masculinas. Porque você tem a marca de roupa. Uma marca de saias masculinas chamada Galo Solto. Que também tá dentro desse lugar. Desse lugar que eu falei lá no começo, que eu sou muito inquieto. Eu tô sempre criando coisas, uma necessidade de comunicar alguma coisa, né? E aí, quando você bota um homem de saia, você tá dizendo coisas. Você tá querendo falar, vamos olhar pra isso, vamos entender, vamos se questionar, ou então vamos sentir à vontade, vamos se vestir da forma como a gente quer, sem tabu, lá. E o figurino veio nesse lugar também de pensar estética, assim, pensar o todo, né? A gente nunca se desconecta do todo. Mas foi necessidade. Foi necessidade. Preciso, eu tô aqui, vou fazer e vambora, vamos ver o que dá, vai dar certo. Tem uma coisa que... Isso é muito do subúrbio, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Vamos fazer. Não tem que fazer? Vamos fazer. Tem que fazer a obra. Vamos lá, vamos olhar, vamos aprender. E é isso. E a gente vai não dá pra pagar tudo? Não tem dinheiro, não dá pra pagar tudo certo. E eu acho que isso tá dentro do ordinário, que se a gente olhar com o olhar da arte, isso fica extraordinário, né? Se você pensa assim... Cara, eu lembro quando era criança, tipo... Verdade. Vamos fazer obra na casa de alguém, não tem dinheiro para pagar o pedreiro. Aí a pessoa faz uma feijoada, chama os amigos para bater a laje, uma feijoada. Cara, isso é genial, isso é muito... É poesia pura. Aí o samba, as pessoas lá comendo, fazendo... Cara, já virou um movimento. Já virou uma coisa, assim. E a gente naturaliza isso, mas isso é muito especial, assim. Não é qualquer lugar que você encontra essa dinâmica. E aí você no teatro, recebe vários prêmios. E quando que migra pra TV? Então, eu fiz um primeiro trabalho no I Love Paraisópolis. E aí depois eu fiz Verão 90. Que ali pra mim que foi tipo... eu falei, opa, gostei. Que eu fiz o Donivan... Não, Donivan foi no Paraisópolis. Eu fiz o Catraca. E eu tive a honra e a sorte de trabalhar com a Dira Paz, que ela é uma monstra. Ela é, assim, dentro e fora de cena. Eu tava chegando ali de paraquedas. E é muito diferente... Mas você começou assim, você fez teste? Não, fui chamado. O teatro me trouxe muitas coisas. Assim. Que legal. Abriu a porta, né? Um diretor de lá, Diego Moraes, ele era diretor da novela e ele já tinha me dirigido eu tinha feito um espetáculo chamado Caetano e Gil para Crianças, que é Tropicalinha, Caetano e Gil para Crianças, que é do Grandes Músicos para Pequenos, que eles têm musicais, tipo... Eles pegam assim, Bituca para criança, Elza Soares para criança. E eu fiz o Gil. E quem dirigiu esse espetáculo foi o Diego, que também era o diretor da novela. E ele falou assim, cara, não, esse personagem é Orlando. E aí me convidou. Só que, assim, a dinâmica é diferente, essa coisa de câmera, de... Posição, marcou, não entrar na frente, E meio que, assim, eu tava ali, precisou, vou fazer. Me chamou. Vamos lá.
E a Dira, ela foi, tipo assim, fundamental. Você fez a cena com ela. Eu era, tipo, o assistente dela na novela, né? Ela vendia quentinhas e eu era o ajudante dela ali das quentinhas. E ela era assim, ó, o diretor ensaiando. A gente ensaiava. E aí, depois do ensaio, que eles montam as câmeras, né? Ah, tá. Aí a Dira falava assim, ó, ali vai ter uma câmera, ali vai ter uma câmera, ali vai ter uma câmera. Fala virado pra cá e não abaixa a cabeça. Ela falava assim, ó, ali vai ter uma câmera, fala virado, não abaixa a cabeça. Aí eu Ué, tá. só E estamos aí, ensaiando? gravando, tinha uma câmera ali, tinha uma câmera, exatamente do jeito que ela falava. E eu comecei a fazer o que ela falava. E aí começou a ser muito orgânico. Ensaiando, e aí, antes do diretor chegar, ela falava assim, ó, faz assim, vira pra cá, não, cuidado. Eu lembro muito de uma cena que era um café da manhã, sabe? Esse clássico de novela. Sim. Café da manhã, muita gente. E eu tava falando com uma outra personagem. E aí ela virou pra mim e falou assim, quando ensaiamos, eu fiz o ensaio toda falando pra personagem, ela falou assim, olha, eu sou a interlocutora da cena. Se você fizer olhando pra mim, você vai ganhar mais close. Que grandeza. E eu fiz, e era assim, e eu fui aprendendo. E aí, com o tempo, eu já ia pegando o feeling dela. O feeling. Eu já sabia, não, então, ali vai ter, então aqui eu tenho que parar, eu tenho que me defender. O que ela já falou pra mim. Eu tenho que me defender. E aí, aprendendo a me defender, e aí eu fui conseguindo tendo mais estar espaço naquele espaço também. ali. Porque é isso, assim, é muito técnico. Se você faz uma cena toda e não favorece o seu close, você não aparece na tela. Você tem que o ator, pra quem tá vendo aí, ó, tem que ficar ligado. O ator no audiovisual, ele tem que ganhar tempo de tela. Quanto mais close, quanto mais você aparecer, é ponto pra você, assim. Essa é a dinâmica. Da novela, então. Essa é a dinâmica. E no final da novela, eu fui indicado a Ator Revelação. Melhores do ano, do Faustão, na época tinha o Faustão. Melhores do ano daquele ano. E eu lembro que eu tava no teatro, Quando você recebeu? Tava circulando com uma peça, o telefone toca. Oi, aqui é a produtora tal do Faustão. Você foi indicado Melhores do Ano. Aí eu falei, tá. Eu falei, gente, isso não é brincadeira, para. Trote, né? Gente, eu tô trabalhando. Eu tinha certeza que era trote. Eu tô trabalhando. Não, aí ela desligou. Me liga pra isso. Ela desligou, eu falei assim, ok. Não contei pra ninguém. Ela falou assim, a gente vai falar no programa no dia tal. Eu falei, gente, isso é trote. Sacanagem fazer isso. Não se brinca com uma coisa dessa. E aí eu não contei pra ninguém. Porque eu fiquei achando que era trote. Eu falei, vamos esperar o dia. Eu só vou falar quando aparecer no... E apareceu. Quando apareceu, eu falei, gente, era verdade. Eu fui indicada. Falei pra mulher que era trote. E aí, depois disso, eu falei, cara, eu gostei dessa experiência, assim, do audiovisual. Essa coisa de você poder falar com mais pessoas, sabe? O teatro, ele é mágico, mas você tá ali restrito àquele espaço. São milhões de pessoas, São milhões de pessoas. E a Rosane, a autora de Vai na Fé, ela fala uma coisa muito legal. Que a novela, ela fala com uma nação. Cara, que honra poder falar com uma nação. E que honra poder levar... Defender uma causa. E que honra poder levar aconchego, ou então distrair, ou então entreter, alegrar uma pessoa depois de um dia de trabalho, ou então, sabe? Cara, eu sou muito grato a Deus, assim, por eu ter essa profissão e poder propiciar isso às pessoas, sabe? Mas a Dira foi, assim, um papel muito importante, né? Nesse seu momento da TV. Eu chamava ela de madrinha. Madrinha, oi, madrinha. Né? Porque ela te deu os toques necessários pra você ser o ator revelação, indicado ator revelação. Entender a dinâmica do negócio. Porque não tem tempo, ali é muito rápido, né? Você caiu de paraquedas ali. Você não foi preparado pra aquilo. Às vezes não dá tempo do diretor... Te dá um toque. Tem muita coisa acontecendo. E aí... às vezes também passa até por ele, né? Passa, porque é muita coisa que olha. E ela foi fundamental. Ela foi fundamental. E aí, agora, em 2023, você ganha o Anthony. Aí o Anthony já foi teste. Ah, foi teste? Foi teste. Fiz o teste e eu achei maravilhoso, assim. Eu fiz o teste com o Paulo Silvestri, né? Com o diretor. E eu lembro que no teste, fiz o teste, nananã. Aí ele... Faz o seguinte, vira a cadeira e vira pra tela, pra coisa e fala. E eu tava querendo tanto que eu falava, tá, vamos lá. E eu, tipo, tudo que ele falava assim, tá, vamos. Faz em pé, fácil. De cabeça pra baixo, fácil também. Vamos. E rolou, assim, foi muito legal. E aí foi, tipo, também, e é uma gastura, porque eu soube da aprovação, sei lá, muito tempo atrás. Até, tipo, é um tempo que você fica ali, tipo, ai meu Deus. Eles te aprovam e o tempo pra começar é longo? No meu caso foi. Eu já sabia há muito tempo antes que eu ia fazer.
É porque é uma obra que é muito dinâmica, né? Podia ser que, sei lá, se muda Entra um agora. personagem... Vai gravar agora. Não, assim, se muda um ator, Aham. muda todo o resto. Sim. Porque a escalação, ela é feita de acordo com, sei lá, vou dar um exemplo idiota, assim. O pai e a mãe. Dependendo de quem é a mãe, eles vão escalar os filhos. Escalou os filhos. Ah. Mudou a mãe, vai ter que mudar os filhos. Sim, porque os filhos têm que ter aquela característica próxima da pessoa. E isso... Entendi. Isso, e aí, até falar assim, sou eu, muita coisa podia acontecer. A gente sabe de várias histórias de pessoas que já estavam, vou fazer e não fez. E eu, ai meu Deus, mas graças a Deus deu certo. E como é que você... Como é que foi essa aceitação do Anthony com o público? É muito legal, porque as pessoas me veem na rua e dizem, ô fofoqueiro! Ele nem é tão fofoqueiro assim, né? Ele é tão bonzinho, acho que ele não é tão fofoqueiro, não. Mas as pessoas adoram, assim. Eu vou no mercado, a galera no mercado começa a me contar fofoca. Eu acho maravilhoso. E eu sei fofoca de todo mundo, aí fica trocando ideia. Você tá igual padre, né? É. Não esconde nada, não sabe nada que acontece no confessionário. E eu acho perigoso isso, fofoca, né? Saber a fofoca dos outros. Eu acho muita responsabilidade. E como é que você fez pra criar o personagem? Então, eu comecei... Se espelhou em alguém? Eu comecei a... Todo mundo fala assim, ai, é o fulano de tal. Eu falei, não, calma, não vou me fechar uma pessoa. Tá, entendi. Aí eu comecei a consumir muita fofoca, muito esse conteúdo. E aí comecei a ver várias pessoas diferentes, caminhos diferentes, eu peguei um pouquinho de cada um e falei, vou criar o meu, assim. E peguei um pouquinho de cada pessoa, assim. E o mais legal é que o fofoqueiro não é aquela pessoa... Fofoqueiro é aquele que sabe... capturar a fofoca. É alguém, inclusive, que você confia, né? Você não vai falar uma fofoca pra uma pessoa que você não confia. Você entende? Tem lógica. Tem um lugar que na vida real, essa pessoa não pode ser o fofoqueiro. Não, ela tem que ser legal. É verdade, nunca parei de pensar nisso. Senão você não conta fofoca. Senão você não fala. Você não confia. Você não confia. E o Anthony, ele já é pra falar a verdade, né? E a Erika é aquela que publica, vai. Eu acho que ele usa um pouco a Erika, né? Já que ele não vai falar mal, mas ela pode. Então, meio que ela é o mal necessário dele, assim. Como é que você acha que é a relação desses dois? Lá eu acho que eles um retroalimenta o outro, né? Eles precisam... É uma dupla, literalmente, né? E na vida real também, assim, cara, a Letícia é muito parceira, assim. É muito legal gravar com ela, assim. A gente é, tipo, sangue no olho. Dupla. É uma dupla mesmo. A gente grava muitas cenas no dia, né? E quantas? Muitas trocas. Depende da semana. Já teve semana, tipo assim, 12 cenas, tipo, uma atrás da outra. Num dia? E é muito troca. Grava, sai correndo, vai, troca. Sério? E a gente assim, ó, é tipo game. Gravou, foi correndo, já volta, já faz. Caraca, E a gente 12 é tipo... cenas? Não, é até pouco. Tipo, tem uma galera lá, tipo, os protagonistas são tipo 30, 20. Num dia? Jesus! E a gente tá, tipo, vamos lá. E a gente fica, tipo... É muito gostoso, assim. A gente tem uma energia muito parecida. E, tipo assim, uma curiosidade. Não esquece o texto, não? Com certeza. Esquece. Como é que faz? Porque, cara, que é muita cena. É. A primeira você vai lá de boa. Primeiro, pá, ok. E depois? Os diretores dessa novela, eles são maravilhosos. E eu não tô puxando o saco, não. Eles são maravilhosos. E eles são muito... Sabem lidar, né? E assim, antes de rodar, antes de gravar, os ensaios são... Tipo, a gente tem tempo de ensaiar, de bater o texto. É muito... Entendi. Não é supetão. Por mais que tenha o ritmo de entrega... Acelerado. Mas ao mesmo tempo tem uma calma pra gente... E talvez por isso que produz tanto. E eu acho que por isso que o resultado está sendo tão bom, assim, porque tem muito afeto ali. É uma relação muito afetuosa de todo mundo, da equipe. É muito gostoso o set, todo mundo se ajuda. E aí quando esquece, assim, tipo, às vezes tem palavras que não adianta. Não tá saindo. Uma frase você esquece. Porque a pessoa escreve, né? Alguém escreve pra vocês. E aí às vezes tem uma palavra que você não sei, naquele dia você não tá conseguindo gravar aquilo. Aí tem a coisa do kill, né? Você fala só aquela palavra. Aí tem uns truquinhos assim. Aí você fica martelando aquela até conseguir. Tipo assim, eu tenho que falar que amanhã. Tem que abrir a porta. Toda hora eu esqueço. Tem que abrir. Aí o diretor vai gravar só eu falando, tem que abrir a porta. É isso, tem uns truques aí que. Olha só! Eita, de bobeira. Ninguém joga uma perder, não.
Eu achava que tinha que refazer a cena toda Não, até acertar não. 100%. Às vezes você acertou tudo e errou só o final. Você fala só o final. A próxima, vai daí. Você fala um kill, aí fala só o final. Olha só, os macetes da Tem TV, muito né? macete. É. Conta mais um pra gente. Mais outro. Se eu lembrar, eu falo. Agora eu não tô conseguindo lembrar de nenhum. Porque assim, na visão do telespectador, você acha que, Tá falando tudo. cara, errou, vai ter que fazer tudo de novo. Não, fala só aquilo. E ainda mais quando tem muitas cenas. Se tá bom, vamos avançando. Caraca! Nunca imaginei. Nunca imaginei. É mágica, é muito legal, assim. Você vê o processo e depois você vê a coisa pronta. Caraca, que legal. É porque teve um corte. E aí o corte nem aparece pra quem tá assistindo. É porque eles usam a mudança da câmera, né? Tipo assim, a câmera tá pra você. Se assistindo. muda pra mim, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Tem uns macetes, assim, que é só fazendo que você vai entendendo, assim. Por isso que é muito importante a continuidade, assim. Você ter a possibilidade de fazer um trabalho e às vezes aquele trabalho não foi tão bom, mas você precisa continuar fazendo para você ir aperfeiçoando e você entendendo a ferramenta, você entendendo ali a plataforma, entendendo para ir se entendendo naquele espaço. E tipo assim, hoje você tá bem como o Anthony, bem mais preparado quando catraca. E no próximo eu vou estar bem mais do que... Sabe? E é isso, assim, é muito legal, assim, você poder... E aí você vai corrigir... você tem a possibilidade de corrigir durante. Sei lá, eu fiz uma cena assim. Aí no vídeo, quando eu fui ver a novela, eu tô assim, falei, gente, por quê? Porque assim, na vida real você senta assim. Só que ali imprime mal. Aí na próxima você já tá, tipo... Aí você vai se corrigindo ao longo, assim. Você vai entendendo que eu tô virando muito. Aí você vai assistindo. Eu mais devagar, virei muito rápido. Você vai assistindo, você vai, tipo... Então você é bem autocrítico, né? É. Você fica olhando, vê mais o erro que ninguém viu, né? Você olha assim... A família fala, tá legal, tá tudo lindo. Não, tá não, eu fiz aquilo ali que não tá legal. Na próxima eu tenho que corrigir. E, Orlando, assim, a novela, ela trouxe muito também essa questão de... A gente vive num país preconceituoso. Né? Acho que de maneira geral. Acho que tudo. O brasileiro é muito preconceituoso. E a novela, ela veio meio que tirando um pouco disso, né? Não tirando, mas mostrando à sociedade que pra que isso? Tipo assim, o que você já passou por preconceito, por algum tipo de... Com certeza, assim. Muito, muito. E aí, eu vou falar do lugar que a terapia me trouxe. Já sofri muito, foi muito doloroso. E aí a terapia me trouxe uma coisa que eu acho que para mim foi um salto, assim. Desde que não fira a minha integridade física, desde que não tenha esse tipo de agressão, o problema é dele, é da pessoa. não é meu. Porque às vezes você tá num dia maravilhoso, tudo ótimo, e aquela pessoa é racista com você. Ela estraga seu dia, ela tem o poder de... E quantas vezes eu já, tipo... Cara, eu lembro, eu me mudei de Olaria, fui morar em Copacabana. No meu prédio, eu morava lá, tipo, sei lá, eu já morava naquela época há uns 5 anos. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Era comum alguns moradores, quando eles entrarem, quando eu tô entrando, eles trancarem a porta. Ué? E aí eu ficar assim e o porteiro, tipo, abrir a porta e eu entrar e as pessoas constrangidas. Isso, durante um tempo, acabava comigo, assim. Eu comecei a não sair. Eu comecei a fazer coisas... Ter que viver, talvez, uma cena dessa. Ou me arrumar muito pra sair. Umas neuroses que a gente entra, porque a gente acha assim, se eu tiver... É porque eu tava mal arrumado. Não era. Eu lembro um dia... Gente, que horror. Eu tava, tipo, tinha acabado de vir de um lançamento de um livro da Ana Maria Gonçalves, de uma coisa assim, tipo, no Shopping Leblon, tava arrumadão, e tinha que passear com o cachorro. Isso era 11 horas da noite. Então eu tava, tipo assim, todo arrumado e fui passear com o cachorro. Aí um casal falou assim, ai, que bonitinho. Não devolve ele pro dono, não. Quando você for entregar ele, fala que o cachorro fugiu, dá ele pra gente. Eles acharam que eu era um passeador. Mentira. Eu tava, tipo assim, de roupa social. E aí, tipo assim... E você não tem reação. Nunca... Não, porque a Grada Quilomba, ela é uma
intelectual muito, muito Caraca. potente, muito interessante de se ler. Ela fala muito sobre... Fala que a experiência do racismo é uma experiência de trauma. Você sempre... Quando você vivencia o racismo ali, você está se retornando ao trauma do racismo. Né? Então, às vezes, essa não reação, ela é consequência dessa... Você retornar ao trauma. É um trauma. E é muito interessante pensar isso, porque às vezes... Eu, por exemplo, eu ficava muito tipo, por que eu não falei isso? Porque... Não, eu não falei porque é traumático. Você se culpava depois. E aí, depois da terapia, gente, o problema é assim... Você entendeu o problema da pessoa. Tem um lugar que eu comecei a me blindar. É terrível, isso tem que ser condenado, questionado, tem que ser confrontado, mas isso começou, esses pequenos, esse do que eles chamam de racismo estrutural, né? Começou a me afetar menos o meu dia, a me perturbar menos, assim. Nossa, eu lembro de... Tava em cartaz num teatro, num hotel muito famoso aqui no Rio, na Orla. E eu fui entrar no teatro. Um hotel que talvez fique muito famoso. Fui entrar, né? Aí o segurança falou assim, identidade, RG, CPF, dei. Normas do hotel. Normal. Entrou um outro ator, branco, atrás de mim e passou direto. Eu cheguei no camarim e falei, gente, quem aqui precisou mostrar a identidade? Ninguém. Aliás, identidade não, documento tudo, né? Não, ninguém. Só eu. E aí, tipo, veio uma revolta, um ódio. Vamos lá. Tem que trabalhar, tô aqui. Né? E aí você tem que começar a criar artifícios para você não... Minar aquilo. Minar. É um rolezão, mas é isso, assim, a gente tá vivo, tá podendo... Que absurdo, né? Infelizmente, as pessoas têm que mudar isso. E como é que é, tipo assim... Como é que é viver no meio artístico? Porque quando a gente tá de fora, né, a gente acha que é tudo a mil maravilha, tudo deve ser... Todo mundo deve ser amigo de todo mundo. Como é que é viver nesse meio? É normal, assim. Eu não sei dizer, assim. Normal. É normal você passar pelo Lázaro Ramos. Não, mentira, não é normal, não. Não é normal mesmo. Assim. Gente, a Renata, eu preciso falar, Renata, ela é maravilhosa. Tem umas pessoas que são ótimas atrizes, atores, mas na vida não é tanto. Ela entendi, viu? Então acontece isso. Nos bastidores. Tem muito. Mas ela... Porque na internet é maravilhoso, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Por isso que ela é Renata Sorra. É por isso que tem, né? Por isso que tem Gente, pessoas e pessoas, né? Ela é incrível, assim. Eu fico muito feliz, assim. Me sinto muito honrado de ter a oportunidade de estar trabalhando com ela, assim. Contracenando com ela. Essa é a primeira vez que você ouviu. Foi igual Lázaro Ramos. Não, eu fiquei muito nervoso. Falei, meu Deus. Eu fiquei muito... demora um tempo, assim, pra você... Você tem que fingir naturalidade. Mas como? Vai por dentro também. Mas tá todo mundo assim. Eu com o tempo fui entendendo. Fica todo mundo nervoso, mas todo mundo finge naturalidade. Aí com o tempo as coisas vai... minha amiguinha. Com o tempo... Nossa, ela é incrível. Renata, assim, é sensacional. Tem artista e artista, né? Tipo assim, tem os artistas que te ensina, que te ajuda, que te agrega. Você já passou por... E que te inspira, né? Porque às vezes a pessoa ela não tá falando, não tá te ajudando diretamente. Mas a atitude dela, a forma como ela lida com a arte, com a profissão, com as pessoas ao entorno. Isso como é inspirador. Ela é ser humano. É inspirador. Ela é uma artista muito inspiradora. Mas já teve alguém que, tipo assim, já não foi legal com você? Ah, claro. Mas eu não sou fácil também. Também não deixa barato. Ué. Cara, eu não vou falar o nome, não. Não, tá, vai, mas conta, uma pessoa que aconteceu uma situação, aí tava eu e mais um outro ator, aí essa pessoa falou assim, porque o fulano e era pra mim, e o... não é fulano, possível. Não é possível, né? Aí quando eu fui falar, eu falei, não, porque eu fiz exatamente... Aí ela fez assim, ó... Maravilhoso! Maravilhoso! Ela sabe meu nome inteiro. Se bobear agora... CPF, endereço, tudo.
Maravilhoso, não. Gente. Maravilhoso. É. Adorei. Acho que eu faria isso também. Pô, fala sério. Não é possível que não te conhece. Não é possível. E mesmo que não conheça, qual é o seu nome mesmo? Não, e não, nem é, tipo assim, não é que não me conhece. A gente já estava convivendo há um tempo. Então é impossível. Tipo, às vezes não é por mal. Eu não tô dizendo que essa pessoa ela é má. Entendi. O que eu tô dizendo é, a gente tem que saber botar os limites, sabe? Lógico. É isso, assim. Nunca mais esqueceu o nome. Ai, meu Deus, eu tô falando demais. Nunca mais esqueceu o nome. Nunca mais. Nem vai esquecer. Nem vai esquecer. E, Orlando, quais são os próximos projetos aí? TV, cinema, teatro? Então, em julho estreia Os Aventureiros, A Origem, que é o filme com o Lucas Neto. E tô em cartaz agora como diretor com Pelada. E em agosto estreia um outro espetáculo que eu tô dirigindo também, que é um musical, que é A Hora do Black, que é um desenho do Davi Júnior. Davi Júnior e Yasmin Garcês, eles têm um desenho animado no YouTube chamado A Hora do Black. E a gente já vai fazer um musical da Hora do Black. E tá começando o processo agora, estreia em agosto. Mas você produzindo? Eu dirigindo. E como ator? Em outubro... Nossa, como que já tem coisa em dezembro, ou seja, estamos em abril. Estreio Angu, que é uma peça que eu faço como ator, que tem direção do Fabrício Boliveira. Sou eu e o Alexandre Paes, um outro ator. A gente estreia no Oi Futuro. E na TV? Por enquanto, por enquanto ainda só vai na fé? Não. Ouviram? O Radinho tá fazendo. Hã? Um spoiler? Eu não posso. Se eu fizer isso, eu sou demitido, gente. Justa causa. E tipo assim, a gente conversou, você é uma pessoa muito bem resolvida, né? Uhum. Mas nem sempre foi assim. Nunca. Não mesmo. Já passou por muito perrengue, né? Sim. Eu sou pisciano, eu sofro muito. Meu Deus. Eu sofro muito. Muita água. Muito sofrimento. Sou exagerado, hipocondríaco, paranoico. Intenso. Intenso. Eu me divirto com isso, né? Tem horas que cansa, mas eu me divirto. E tem alguém assim que você é muito fã? Que te inspira? Muita gente. Muita gente. O próprio Lázaro. Ele é. Mas, sim. Ele inspira até quem não é da arte, né? Tipo assim, ele inspira a gente a ser humano melhor. Não, total. Porque o jeito que ele... Né? Cuidado, eu conheço só da TV, mas você... O jeito na TV, você já sabe que a pessoa é muito humano, né? E tem uma coisa que, assim, eu sou muito observador. Muito, extremamente observador. E, geralmente, as pessoas que me inspiram não é, tipo, a pessoa que tá... Geralmente é quem tá do meu lado, assim. Pelas atitudes do dia a dia. E tem muitas pessoas que me inspiram muito, assim, que são referências pra mim, mas são pessoas que talvez nem saibam, assim, que sabe, porque que tá ali, que eu vejo e falo, caraca, que bonito aquilo, sabe? Quero ser assim. E aí eu vou me inspirando nas pessoas do meu entorno. Quem? Uma pessoa, assim? Mas se eu falar, ninguém vai saber, porque não são famosos, não são pessoas famosas. Mas vai te assistir. E vai saber que você inspira. Na companhia, na trupe, uma das, tipo, a diretora, a que dirigia os espetáculos da trupe da Arjan, pra mim ela é uma gênia, assim. Ela é uma pessoa, uma artista incrível, uma pessoa que eu me inspiro muito, assim, nela. Mas ninguém conhece, mas enfim, precisa conhecer. Marcela Rodrigues, o nome dela. É cineasta, ela é incrível. E tipo assim, que recado que você deixa pro jovem? Aliás, o que você falaria pro Orlando de 16 anos? Eu vou chorar. O de 16? O que você falaria pra aquele garoto mais. lá? Não, o 16 é incrível. Então qual que era o Eu me inspiro o Orlando 16, pra mim, ele é a minha inspiração. Sério? Porque ele botou a cara e foi, né? O Orlando 16 viveu. Isso mas que qual Orlando aí que deu uma... O Orlandinho. O lá da infância. Sério? Então o que você diria pra ele? Cara, na verdade, eu tô me dizendo... Isso é tema, inclusive, de terapia, né? Eu tô levando o seu Orlandinho pra passear um tempo já. Porque ele, olha, não trabalha às vezes. Eu diria pra ele... Respira, vai dar certo. Ele era muito indeciso? Inquieto? Ele viveu muitos traumas. E é isso.
Vai dar certo, respira. Calma, né? E já deu, né? Tá dando, né? Eu fico me dizendo isso, assim. Eu falo assim, caraca. Porque às vezes a gente fica muito preso no futuro, né? Caraca, preciso, tem, né? A gente bota muita força no futuro. Caraca, olha agora, sabe? A gente Vive, tá com né? saúde, a gente tá com... Tudo já tá dando certo. Tudo já tá dando certo. Acorda todo dia, tem saúde e agradece, né? Eu tava vendo... Ai, eu esqueci o nome dela. Na internet, ela tava falando assim, se eu te der R$1 milhão hoje, você vai ficar feliz? Vou. Eu vi. Se eu te der 10 milhões, você vai ficar feliz? E se você prefere 10 milhões ou acordar... Mas eu te dou 10 milhões, mas você não vai acordar no dia seguinte. Você vai querer os 10 milhões? Ah, não. Eu prefiro acordar no dia seguinte. Então, por que tu acorda de mau humor? Se acordar no dia seguinte vale mais que 10 milhões. É verdade. Mas eu não tenho mau humor de manhã, não. De manhã eu sou maravilhoso. Não, mas serve pra vida, né? Uma coisa interessante. Serve pra você olhar pro momento, né? Tipo, caraca, o que serve é hoje, o que vale é hoje. Orlando, e onde que o pessoal te acha nas redes sociais? Orlando Caldeira, @OrlandoCaldeira. Tá lá nas redes sociais, faço uns videozinhos legais, olha lá meus reels. E Facebook também, Orlando Caldeira, TikTok, eu acho que é Orlando Caldeira também. Acho que é isso. Olha, espero que você tenha gostado. Adorei te conhecer pessoalmente. A gente acompanha na novela. E espero que você tenha, assim, só mais sucesso, porque você é incrível. Obrigado. É um artista completo, né? Assim, faz de tudo, bota a mão na massa, muito pé no chão, né? Não é aquele... Não deixa a fama subir pela cabeça, já deu pra perceber. Não é aquele cara sonhador. Não, ok, tô num bom momento, tô aproveitando o meu momento, mas eu não vou esquecer daquele cara que... Aqueles 5, né? Que andaram sem ter dinheiro, sem ter nada. Então, assim, que você continue tendo muito sucesso. Muito obrigado por ter vindo. Adorei. De verdade. Você é sensacional. Adorei o espaço. Obrigado pelo espaço. E é isso. Tamo aí. Tamo junto. Obrigada, viu? Obrigado você. Deus abençoe. Amém. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Um beijo. Até a próxima. What?